Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um balanço da nossa semana que começou com duas assembleias de categorias muito importantes para o Distrito Federal e para o país. Segunda-feira cedo fomos na assembleia do Sintfub, os trabalhadores da Universidade de Brasília estão correndo risco por uma decisão judicial absurda, perderem uma importante gratificação que representa 26% dos salários. A URP. Retirar a URP dos trabalhadores é um ataque contra a universidade, contra a educação, contra quem constrói o dia a dia da Universidade de Brasília, que é uma grande universidade, patrimônio brasileiro e do nosso Distrito Federal. Também participamos na terça-feira da Assembleia do SINDSASC, dos servidores da assistência social, que fizeram 2 dias de paralisação essa semana, também buscando reestruturação das carreiras. O governador Ibanez precisa sentar com as categorias, precisa respeitar os servidores e as servidoras dessa cidade e apresentar, dialogar propostas para melhorar as condições de trabalho. Toda a nossa solidariedade, mas toda a nossa mobilização e energia na luta dos servidores da assistência social. A Assembleia do SINDSASC foi mais uma grande assembleia. Também foi semana de reunião geral do nosso mandato, do nosso gabinete, para planejar as ações, pensar, fazer um balanço das plenárias que nós fizemos da Esperança em várias cidades e já pensar as ações para esse final de semestre e já pensar também no início do semestre que vem. Nós estamos entrando no mês de junho e é um mês muito importante aqui na Câmara Legislativa, que é o debate da LDO, do Orçamento do Distrito Federal, que nós já estamos fazendo um calendário para fazer de maneira participativa, ouvindo movimentos sociais, ouvindo a sociedade civil e pensar como é que o nosso mandato pode atuar para propor emendas, para a gente disputar também o orçamento da nossa cidade, mas um orçamento que esteja antenado com os interesses e anseios da população. Nós tivemos também na Secretaria de Mobilidade Urbana, com o secretário de Transporte e Mobilidade, junto com os deputados parceiros aqui da nossa bancada progressista na Câmara, o Max Maciel, o Fábio Félix, para discutir tarifa zero, passe livre, ampliação de linhas, tentar entender, parece que nem o governo sabe como funciona a cobrança do sistema de transporte coletivo da nossa cidade, mas para pensar e buscar soluções. Foi uma reunião marcada pelos membros da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Legislativa. Essa é uma agenda que o nosso mandato também está acompanhando muito de perto, da mobilidade, do direito à cidade, mas para a gente construir um transporte público que seja minimamente digno para as pessoas que todos os dias dependem dele. E, infelizmente, é mais uma área que o governador Ibanez não dá prioridade, pelo contrário. A prioridade é sempre para os amigos, para os empresários, não é para a população que depende do serviço, para a cidade, não é só para quem usa o transporte. Transporte coletivo, transporte público é um direito do conjunto da população para a gente poder se locomover, ir para o trabalho, se divertir, enfim, fazer o que quiser, ter direito de acessar todos os lugares da nossa cidade. E é possível ter tarifa zero no Distrito Federal. Participamos também na segunda-feira da abertura da Conferência Distrital de Saúde, a 11ª conferência que acontece no momento de reconstrução do Brasil, com o Lula presidente, o fim do negacionismo, para apresentar e pensar uma agenda da saúde pública da nossa cidade para os próximos anos. Foi uma abertura muito potente, com muita participação e um debate que durou 3 dias na semana, que produziu um excelente conteúdo de resoluções pensando em fortalecer o SUS, pelo fim do IGES, por uma política de saúde mental que defenda a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial. Manicômio nunca mais, é um absurdo termos manicômio ali no Distrito Federal, mas que pense a gestão pública da saúde, o financiamento, o controle social, a atenção primária. Quero parabenizar o Conselho Distrital de Saúde na figura da presidenta Giovânia, uma querida amiga, mas uma grande companheira e lutadora em defesa do SUS, e todos os delegados e delegadas que participaram e construíram essa belíssima conferência, um espaço de participação social para pensar coletivamente política pública de saúde para fortalecer o nosso SUS. Viva o SUS e viva os trabalhadores e usuários do nosso Sistema Único de Saúde. Fizemos também aqui na Câmara a primeira reunião técnica da nossa frente parlamentar em defesa da reforma agrária, com vários movimentos sociais, com a presença do INCRA, para pensar estratégias da frente, junto com os movimentos, no sentido de avançar na reforma agrária aqui no Distrito Federal. Fizemos um debate mais técnico, particularmente da questão da Fazenda Sálvia e dos vários acampamentos e assentamentos, mas também
pensando e articulando essa agenda, Câmara Legislativa, os movimentos sociais e agora o INCRA, que volta a ser um espaço de debate, um espaço democrático que escuta os movimentos sociais do campo para poder fazer e avançar na reforma agrária aqui no Distrito Federal. Tiramos um calendário importante, algumas ações nós já estamos cobrando do GDF e também conversas com o governo federal para que a gente tenha a retomada do programa de reforma agrária aqui na nossa capital, mas também de suporte e apoio aos acampamentos, aos assentados, para garantir o processo da produção. Afinal de contas, é o MST, são os movimentos do campo, é nos assentamentos que a gente produz alimento orgânico, agricultura familiar de qualidade e que abastece a mesa de todo brasileiro, de toda brasileira com comida saudável e sem veneno. E essa foi uma semana também muito difícil, né? Principalmente no Congresso Nacional, com a aprovação do PL 490, do marco temporal. Infelizmente, o Distrito Federal, dos 8 deputados federais, 5 votaram a favor do genocídio, do extermínio da população indígena, dos povos originários. Um grande retrocesso, uma tarefa muito importante da mobilização social, da nossa organização, para tensionar e pressionar o Congresso Nacional, que ainda é muito conservador. Nós elegemos Lula, mas infelizmente o Congresso ainda tem uma maioria conservadora que tenta fazer chantagem com o governo e contra o povo brasileiro. A aprovação do marco temporal é um retrocesso civilizatório, é um ataque à Constituição. Nosso mandato esteve presente nas lutas, tem chamada convocada pelos movimentos dos indígenas no Brasil. Para a semana que vem nós vamos estar presentes também para pressionar o Congresso Nacional e o Senado a não permitir essa atrocidade e essa política de extermínio e genocídio aos povos indígenas e povos originários. Contem com a nossa luta, contem com a nossa mobilização. Foi uma semana também que recebemos aqui no nosso gabinete o embaixador da Jordânia, que veio fazer uma visita fruto de uma ação, uma atividade que nós fizemos na semana passada, que é a sessão solene em memória à Nakba, catástrofe palestina, que mobilizou também o embaixador da Jordânia, com ótima conversa para pensar as relações Brasil-Jordânia, e ele nos contando como a eleição do presidente Lula foi muito importante para restabelecer laços do Brasil com a Jordânia e outros países árabes, que é muito importante, não só as relações comerciais, mas também culturais entre o Brasil e esses países, e para pensarmos também em agendas aqui na Câmara Legislativa, na capital do nosso país, nosso compromisso, a nossa luta, não só em defesa do Estado palestino, mas contra os ataques absurdos, os ataques terroristas do Estado de Israel contra o povo palestino. Então, foi muito importante conversar com o embaixador e vamos pensar em construir também outras agendas aqui no Parlamento, na capital da República, que também é preciso se posicionar, é preciso discutir, trazer esses debates para cá. Semana que a gente teve uma excelente notícia. Nós estamos acompanhando há muito tempo nessa luta com o movimento social, com organização, com várias pessoas, com o poder público. Enfim, conseguimos no ano passado a criação da Universidade Distrital e essa semana a nomeação dos primeiros professores e professoras, fruto de muita mobilização, de muita luta. A universidade começa a virar de fato realidade, já com 9 cursos anunciados para o semestre que vem. Isso é um grande ganho para a cidade, é um grande ganho para o Distrito Federal, que é resultado da grande luta do povo do Distrito Federal, dos movimentos educacionais. Então, quero aqui também fazer um registro público, parabenizar a reitora da universidade, a Simone Benck, que tem muita coragem e lutou muito também para viabilizar esse momento. Foi uma semana histórica para o Distrito Federal. A universidade sai do papel e vira, de fato, realidade. Nós continuamos na luta, continuamos na mobilização para ampliar a universidade, para que ela possa chegar em todos os cantos da cidade, com mais professores, nomear mais servidores, e a gente construir uma universidade potente, democrática, popular e conectada com os anseios da população do Distrito Federal. Aqui na Câmara, nós participamos de 2 eventos muito importantes. Uma comissão geral para pensar a reestruturação da carreira assistência e educação. Lembrar sempre que a carreira assistência e educação, nós estamos falando de educadores, de servidores
fundamentais para o funcionamento da escola e que, mais uma vez, o governo libanês trata com profundo desrespeito, desvaloriza esses profissionais, que são vários, monitores, a turma da cantina, merendeiras, os porteiros, os CPGEs, psicólogos, assistente social, enfim, tem uma série de profissionais que são muito importantes para o dia a dia da escola e que precisam ser respeitados e valorizados pelo governo federal. Inclusive, o libanês precisa cumprir a lei, cumprir as metas do Plano Estadual de Educação, colocar a escola pública de fato como centro do seu mandato, como a importância, como ele prometeu na campanha. A gente sabe que a palavra do governador vale muito pouco, mas é preciso pelo menos honrar aquilo que disse, que prometeu para as pessoas na campanha. Nós vamos continuar brigando. A Comissão Geral foi chamada pelo deputado João Cardoso, que tem sido grande parceiro nessa luta. Nós participamos e colocamos também o nosso mandato à disposição da carreira assistência. E tivemos essa semana a Semana Legislativa da Mulher aqui na Câmara Legislativa, com várias atividades, vários eventos. E na quinta-feira a gente teve muito orgulho, né, de homenagear 3 grandes companheiras, né, a Rosilene, a nossa senadora, professora, minha amiga, companheira, a senadora do Lula, e 2 mulheres que eu também tenho enorme admiração, referências da minha vida política, cultural, social, enfim, também grandes amigas, que é a deputada Arlete Sampaio e a deputada Maria Laura. A gente tem muito orgulho de ter prestado essa homenagem, também fazer um registro aqui para 2 outras grandes mulheres que foram homenageadas nessa semana, a tia Zélia, do restaurante na Vila Planalto, e também minha companheira de categoria, a Luciana Custódio, que foi brilhante nessa greve dos professores, na condução desse movimento tão importante, que mostrou que a educação e os professores e professoras precisam ser respeitados. Então, parabéns para todas as mulheres, mas destacar as mulheres que receberam aqui. A gente pôde ter essa honra de dar esse prêmio. Na quinta-feira, nós também fizemos uma sessão solene lindíssima aqui na Câmara. Ocupamos a Câmara Legislativa com artistas, profissionais da música, para a edição do 7º Prêmio Profissionais da Música. Quero aqui parabenizar o Gustavo, que é o idealizador desse evento, que é tão potente, que homenageia, mas coloca também os profissionais da música em evidência, a necessidade de termos políticas públicas para esse segmento. E a gente teve a honra de não só dar moção para os finalistas, né, para quem participou do prêmio, mas também para escutar muita gente boa, referência da cultura brasileira e da cultura do Distrito Federal. E já fizemos alguns compromissos também para tornar projeto de lei o Dia dos Profissionais da Música aqui no Distrito Federal. Parabéns, Gustavo, parabéns a todos os profissionais da música. Viva a cultura popular brasileira, que foi o tema, né, dessa edição, da 7ª edição do prêmio. E quinta-feira foi dia de CPI. E o que nós vimos aqui na Câmara Legislativa não foi só lamentável, mas foi um crime. O senhor Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do ex-presidente genocida Bolsonaro, veio para a CPI cometer crime, defender a ditadura militar. Nós nunca aceitaremos calado essa tentativa de mais um crime contra o povo brasileiro. Tentar dizer que não teve golpe no Brasil, que não teve ditadura, isso é um desrespeito aos familiares de quem morreu, de quem foi torturado, sequestrado na ditadura militar. Teve golpe, teve uma ditadura sangrenta e, infelizmente, nosso país não puniu os torturadores e os assassinos responsáveis por esse período que a gente não vai esquecer, para que nunca mais aconteça. E denunciamos para o senhor Heleno que o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado, que foi articulada e foi incentivada pelo governo, que foi derrotado nas urnas. Preciso reconhecer, respeitar a vontade do povo brasileiro. Infelizmente, o senhor Heleno veio aqui na Câmara desrespeitar o parlamento eleito democraticamente. Mas nosso mandato não vai se calar, não vai se intimidar por ninguém, muito menos por um general que vem aqui defender golpe e vem aqui defender ditadura militar. Nosso repúdio à fala e atuação lamentável e criminosa do Heleno na CPI dos atos golpistas
do dia 8 de janeiro e do dia 12 de dezembro. Aliás, vim aqui mentir, falar uma série de absurdos. Quem quiser pode conferir a nossa oitiva, as nossas perguntas, as nossas questões ao senhor Heleno. Nós vamos deixar o link aqui do vídeo completo no YouTube. E nossa semana terminou o café da manhã no Sindicato dos Professores, que chamaram todos os deputados, né? Sim, para agradecer a mobilização, mas nós é que agradecemos. Fizemos questão de participar do café da manhã, conversar com a direção, e eu repito aqui mais uma vez o que eu disse no plenário da Câmara, disse nas assembleias. Parabéns, professores e professoras, pelo belíssimo movimento. Foi uma aula de cidadania. Foi um movimento, foi uma greve que mexeu com toda a cidade. Não só porque parou muitas escolas, mas porque colocou no centro da agenda política do Distrito Federal a necessidade de valorizar a escola pública, de valorizar a carreira magistério. Foi uma greve que paralisou o Poder Legislativo por 3 semanas. Nós não votamos nada aqui na Câmara por conta da greve dos professores. Uma greve que dobrou o Poder Executivo, o governador Ibanez, que começou dizendo que não negociava com categoria em greve. Na arrogância costumeira do governador, foi obrigado a sentar na mesa, a negociar e a apresentar a proposta. Então, parabéns para os professores e para as professoras. A gente sabe que a luta continua, que é preciso ainda avançar muito para a nossa escola pública ser de fato valorizada, mas contem com o nosso mandato, contem com a nossa luta, e mais uma vez, que orgulho eu tenho nessa categoria, de fazer parte dessa categoria, e mais uma vez obrigado pela grande luta e pela aula que vocês deram para todos nós. Para quem está assistindo esse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, distribuir nas suas listas, para os seus amigos, companheiros, colegas de trabalho. A gente se vê aqui nas redes, mas a gente também se vê nas lutas. Grande abraço e até semana que vem.